Carta aos Yehudins. Introdução. Esta carta foi escrita para os Yehudins Mashuot, que eram Yehudim desde nascença. E por isso é chamada de Carta aos Yehudins. Eles estavam sendo perseguidos e corriam perigo de abandonar a sua fé no Mashiach e voltar aos costumes de seus antepassados. A carta parece mais um discurso ou um sermão do que uma carta. O autor não diz quem ele é e nem para quem está escrevendo. Só no fim da carta que aparecem umas poucas referências a pessoas. Ninguém sabe com certeza quem escreveu este belo sermão. O autor dessa carta procura provar aos leitores que é por meio de Yeshua HaMashiach que Hashem envia aos seres humanos a mensagem mais perfeita a respeito de si mesmo. Yeshua é a revelação. É a revelação completa e eterna de Elohim. Ele é o Filho de Elohim, superior aos navios ou profetas da Taná ou do Antigo Testamento, aos Melahims, a Moshe e também a Yehoshua. Ele é o eterno Kohen Gadol, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Elohim a fim de tirar os pecados da humanidade. E é por meio dele que Hashem faz uma nova e perfeita aliança com o seu povo. E é por meio de Yeshua HaMashiach que se consegue a salvação eterna. No capítulo 11, o autor fala dos heróis da Emuná, as pessoas do Antigo Testamento que continuaram firmes na sua Emuná em Elohim, mesmo quando enfrentaram derrotas, perseguições e martírio. Ele recomenda aos seus leitores que pensem nesses heróis e sigam o exemplo deles. Depois de vários conselhos, o autor termina com uma oração, saudações e sua bênção. Capítulo 1. Yeshua, a perfeita revelação de Elohim. Antigamente, por meio dos profetas, Elohim falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio de seu Filho. Foi ele quem Elohim escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Elohim criou o universo. O Filho brilha com o brilho da majestade e da presença de Elohim e é perfeita semelhança do próprio Elohim. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos de seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Elohim, Adonai. Assim, Elohim fez com que o Filho fosse superior aos Melahims. Ele deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Hashem nunca disse a nenhum de seus anjos, ou Melahims, você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E também não disse a respeito de nenhum Melahim, eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Hashem enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os Melahims de Elohim o adorem. A respeito dos Melahims, Elohim disse, Elohim faz com que os seus Melahims se tornem ventos e os seus servidores, chamas de fogo. Mas a respeito do seu filho, ele diz, o teu reino, ó Elohim, vai durar para sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Elohim, o teu Elohai, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as escrituras também dizem, tu, Adonai, no começo criaste a terra e com suas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Hashem nunca disse a nenhum dos seus Melahims, sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os Melahims? Todos eles são Ruás que servem a Elohim, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Capítulo 2. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos Melahims é verdadeira, e aqueles que não seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam.
Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Adonai Yeshua anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais e de poder, de maravilhas e muitos tipos de milagres, Elohim confirmou o testemunho deles, e de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Ruach HaKodesh. Pois Elohim não deu aos Melahim o poder de governar o mundo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Hashem, para que penses nele, que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior ao dos Melahims, tu lhes deste a tua majestade e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Elohim pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Yeshua fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior aos Melahims, para que pela majestade e para que pela bondade e misericórdia, ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado, e coroado de majestade e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Hashem, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Yeshua perfeito por meio do sofrimento. Elohim fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na exaltação de Yeshua. Pois é Yeshua quem os guia para a salvação. Yeshua purifica as pessoas de seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Yeshua não se envergonha de chamá-los de irmãos, como ele mesmo diz: ó Hashem, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do meu povo. E também diz: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Elohim me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Yeshua se tornou igual a eles, tomando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio de sua morte, pudesse destruir a Satã, que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os Melahims. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraham. Isso quer dizer que foi preciso que Yeshua se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o Kohen Gadol, ou grande sacerdote deles, bondoso e fiel no serviço a Elohim, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Yeshua pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Capítulo 3. Meus irmãos da Emuná, vocês que também foram chamados por Elohim, olhem para Yeshua, que Elohim me enviou para ser o Kohen Gadol da Emuná que professamos. Pois ele foi fiel a Elohim, que o escolheu para esse serviço, assim como Moshe foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Hashem. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Yeshua é mais importante do que Moshe. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Elohim é o construtor de tudo o que existe. E Moshe foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Hashem e falou das coisas que Elohim ia fazer no futuro. Mas o Mashiach é fiel como filho, e como filho que dirige a casa de Hashem. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que esperamos. Por isso, como diz o Ruach HaKodesh, se vocês ouvirem a voz de Hashem, não sejam teimosos como foram seus antepassados, quando se revoltaram contra ele nos dias em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso eu fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer às minhas mitzvot. Eu fiquei irado e fiz esse juramento: eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado que nenhum de vocês tenha um coração tão mau ou descrente que leve a se afastar de Hashem. Pelo contrário, enquanto esse
hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós? Animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros do Machia, se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso o que as Escrituras querem dizer. Se hoje vocês ouvirem a voz de Hashem, não sejam teimosos como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Hashem e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moshe tirou do Egito? Com quem foi que Hashem se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto? E de quem é que Hashem estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida que eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram? Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram emuná. Capítulo 4. Elohim nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que ele nos falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Elohim não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando ouviram, não a receberam com emuná. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Hashem, como ele mesmo disse. E eu fiquei irado e fiz esse juramento, eles nunca entraram na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia sido criado o mundo, pois a respeito do 7º dia está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras. No 7º dia Elohim descansou de todo o trabalho que havia feito, e o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida que eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram emuná e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Hashem marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado: se hoje vocês ouvirem a voz de Hashem, não sejam teimosos. Se Yehoshua tivesse dado ao povo esse descanso, Elohim não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Ainda assim fica para o povo de Elohim um descanso, como o descanso de Elohim no 7º dia. Porque quem receber o descanso de Elohim, este que ele prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Hashem descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo. Como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Elohim é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma, do ruar, e vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Elohim. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos olhos. E é a ele que todos nós teremos que prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na emuná que anunciamos, pois temos um Kohen Gadol poderoso, Yeshua Bnei Elohim, o qual entrou na própria presença de Hashem. O nosso Kohen Gadol não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um Kohen Gadol que foi tentado no mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a misericórdia de Elohim. Ali receberemos misericórdia e encontraremos bondade sempre que precisarmos de ajuda. Capítulo 5. Cada Kohen Gadol é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Hashem em favor do povo, apresentando as ofertas de Hashem e os sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser Kohen Gadol. É somente pela vontade de Elohim que um homem é chamado para ser Kohen Gadol, como aconteceu com Arão.
Assim também o Mashiach não tomou para si mesmo a honra de ser Kohen Gadol, foi Hashem quem lhe deu toda essa honra, pois lhe disse: você é meu filho, hoje me tornei seu pai. Em outro trecho das Escrituras ele também diz: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, o Mashiach, em voz alta e com lágrimas, fez orações. Fez orações e súplicas a Elohim, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Hashem. Embora fosse o filho de Hashem, ele aprendeu por meio de seus sofrimentos a ser obediente, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Elohim o nomeou o grande sacerdote, ou Kohen Gadol, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Hashem. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida. Pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Capítulo 6. Assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Yeshua. Não, nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e crer em Elohim, os ensinamentos a respeito dos mikvês e das cerimônias, de pôr as mãos sobre os mashuots, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Hashem quiser, é isso que o faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a Emuná podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Elohim. Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Ruach HaKodesh. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Hashem é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a Emuná. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o filho de Elohim e zombando publicamente dele. Hashem abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz matos e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Hashem e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Hashem não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos da Emuná. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam de Hashem o que ele prometeu. Hashem fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Elohim jurou pelo seu próprio nome e disse: Abraão, eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Hashem havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Elohim quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas a respeito delas. Elohim não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo, do céu, e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Yeshua entrou antes de nós. Ele se tornou para sempre o Kohen Gadol, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Capítulo 7. Melquisedeque
rei e sacerdote. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote de Hashem. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque, também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Hashem, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tornado ou tomado dos inimigos na batalha, conforme a Torá. Os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Hashem. Não há dúvida que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nem nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo de seu antepassado, Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque e não da ordem de Arão. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada, ou, nesse caso, renova-se. O nosso Adonai Yeshua HaMashiach, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Yeshua, o nosso Adonai, pertencia à tribo de Yehudá. E Moshe não disse nada dessa tribo quando falou a respeito dos sacerdotes. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as escrituras sagradas dizem: você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Hashem nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Hashem. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Yeshua se tornou sacerdote, pois Hashem lhe disse: Adonai jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Yeshua seja a garantia de uma aliança melhor. Ainda há outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Yeshua vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Hashem por meio dele. Porque Yeshua vive para sempre a fim de pedir a Hashem em favor delas. Por isso, Yeshua é o Kohen Gadol que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros Kohen Gadols. Não precisa oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício de uma vez por todas quando se ofereceu a si mesmo. A Torá escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes. Mas pela promessa feita com um juramento, a qual veio depois da Torá, Hashem escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Capítulo 8. Yeshua, o Kohen Gadol da Nova Aliança.
A coisa mais importante de tudo é que estamos dizendo tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o Kohen Gadol que está sentado no céu, do lado direito do trono de Hashem, Adonai. Ele faz o serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada por Adonai e não por seres humanos. Todo grande sacerdote, o Kohen Gadol, é escolhido para apresentar a Hashem as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o Kohen Gadol tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a Torá. O trabalho que esses sacerdotes fazem é, de fato, somente uma cópia e uma sombra do que está nos céus. Foi isso que aconteceu quando Hashem falou com Moshe. Quando Moshe estava para construir a tenda, Hashem disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar no monte. Mas, de fato, Yeshua foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é bem melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Hashem vê que seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz Adonai, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que fiz com seus antepassados, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz Adonai, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz Adonai, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles e as escreverei. Eu serei o Hashem deles, e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer Adonai. Porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei de suas maldades. E quando Hashem fala de nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Capítulo 9. O novo santuário. A primeira aliança tinha leis sobre adoração e também tinha um santuário construído por seres humanos onde se adorava a Hashem. Foi armada uma tenda, dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada de lugar santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Hashem. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de lugar santíssimo. Ali estavam colocados o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, ou a Shekhinah, estavam os querubins com suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o Kohen Gadol entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo, e isso apenas uma vez no ano. Ele oferece a Hashem o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Por meio disso tudo, o Ruach HaKodesh nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continua sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Hashem não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Hashem renove todas as coisas. Mas Yeshua, o HaMashiach, veio como Kohen Gadol. E veio como Kohen Gadol das coisas boas que estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando o Mashiach veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo,
Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu seu próprio sangue e conseguiu para todos nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touros e as cinzas de bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior é o poder do sangue do Mashiach. Por meio do Ruach eterno, ele se ofereceu a si mesmo, a Hashem, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica não só por fora, mas agora por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir a Hashem vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é o Mashiach quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Hashem possam receber as bênçãos eternas que o próprio Hashem prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticavam, enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moshe anunciou ao povo todos os mitzvot conforme estavam na Torá. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei. E todo o povo, usando lã tingida de vermelho e ísopo. Então disse: este é o sangue que sela a aliança que Hashem mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moshe também borrifou o sangue sobre toda a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a Torá, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. O Mashiach não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é uma cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Hashem para pedir em nosso favor. O Kohen Gadol entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal, porém o Mashiach não entrou para oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu. Agora, quando os tempos estão chegando ao fim para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo, cada pessoa tem de morrer uma vez e só depois ser julgada por Hashem. Assim também o Mashiach foi oferecido uma vez só em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não agora para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Capítulo 10. As mitzvot dadas por Moshe não são um modelo completo fiel às coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei por meio desses sacrifícios aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Hashem? Se as pessoas que adoram a Hashem tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Por isso, o Mashiach, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Hashem, não queres animais oferecidos em sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Hashem, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito na Torá. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais. E não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei.
Depois ele disse: estou aqui, ó Hashem, para fazer tua vontade. Assim Hashem acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício do Mashiach. E porque Yeshua HaMashiach fez o que Hashem quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, no seu próprio corpo. Todo sacerdote Yehudim cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas ofertas e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Yeshua HaMashiach ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Hashem. Ali Yeshua estava esperando até que Hashem ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Assim, como um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Ruach HaKodesh também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz Adonai, eu farei com o povo de Israel essa aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. E depois ele diz: não lembrarei dos seus pecados nem de suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de ofertas para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Yeshua na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Elohim. Portanto, cheguemos perto de Hashem com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o nosso corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da emuná que professamos, pois podemos confiar que Hashem cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vem chegando o grande dia. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo que acontecerá. Medo do julgamento, do fogo violento que destruirá os que são contra Hashem. Quem desobedece à Torá é condenado sem dó à morte. Se for julgado o culpado, depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Bnei Elohim, o filho de Hashem, e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Hashem que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Ruach de Elohim que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei e acertarei contas com eles. E quem também disse: Adonai julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos de Adonai Elohim. Lembrem-se do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Hashem os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram dos sofrimentos dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor e que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Hashem e receber o que ele promete. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo. Um pouco mesmo. E virá aquele que tem de vir, ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão emuná, fé em mim, e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé, emuná, e somos salvos. Capítulo 11. Heróis da fé.
A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Hashem. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Hashem e aquilo que pôde ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Hashem um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Hashem como homem correto, tendo o próprio Hashem aprovado, inclusive, as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Hashem e ninguém encontrou, porque Elohim mesmo o havia levado. As escrituras dizem que antes disso ele havia agradado a Hashem. Sem fé, ninguém pode agradar a Hashem, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Elohim sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Hashem e construiu uma arca em que ele e sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Hashem uma aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Hashem, obedeceu e saiu para uma terra que Hashem lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Hashem lhe havia prometido, viveu em barracas com Isaac e Yaakov, que também receberam a mesma promessa de Elohim, porque Abraão esperava a cidade que Hashem planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Hashem ia cumprir sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos estes morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Hashem tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, uma pátria que nós chamamos a pátria celestial. E Hashem não se envergonha de ser chamado Hashem deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Elohim o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Hashem tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Hashem lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Hashem era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Yaakov e a Esaú. Foi pela fé que Yaakov, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de Yosef. Ele se apoiou em sua bengala e adorou a Hashem. E foi pela fé que Yosef, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens para o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moshe, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moshe, quando era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Hashem em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Mashiach do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moshe saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme como se estivesse vendo a Hashem invisível. Pela fé, Moshe começou o costume de celebrar a Pessah e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o Melahim da morte não matasse os filhos mais velhos deles.
Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Hashem, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Hashem lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de ser mortos a espadas. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, e outros cerrados ao meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles e de ovelhas de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. E não era digno deles porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Hashem, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Hashem tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Capítulo 12. Hashem, o nosso Pai. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente a nós e continuemos a correr sem desanimar, na corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Yeshua, pois é por meio dele que a nossa emuná começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que o madeiro fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer no madeiro e agora está sentado ao lado direito no trono de Hashem. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês esqueceram as palavras de encorajamento que Hashem lhes disse? Como se fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho. Quando Adonai o castiga, não se desanime quando ele o repreende. Pois Adonai corrige a quem ele ama e castiga a quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Hashem o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Hashem, então não são filhos da verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Hashem nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos de sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplainados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada a Adonai, pois sem isso, ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a bondade de Elohim.
Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral, ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel, vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com seu fogo destruidor, a escuridão, as trevas, a tempestade, o barulho do chofar e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moshe disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade de Hashem, a Jerusalém celestial, com seus milhares de melahims. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Elohim, isto é, daqueles que têm o nome deles escritos no céu. Vocês chegaram até Hashem, que é o juiz de todos, e chegaram também os ruás dos que estão corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Yeshua, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não se recusem a ouvir o que ele fala. Aqueles que se recusaram a ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Hashem fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso. Mais uma vez, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Hashem de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, o nosso Hashem é um fogo destruidor. Capítulo 13. Como agradar a Hashem? Continue a amar uns aos outros, como irmãos no Mashiach. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam até melahim sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Hashem julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Hashem disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: Adonai é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Hashem a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje, sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da misericórdia de Hashem e não por meio da obediência de regras sobre alimentos. Pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo não têm direito de comer o sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. O sacerdote, o grande sacerdote, leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo a fim de oferecê-los como sacrifício pelos pecados. Os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, Yeshua também morreu fora da cidade de Jerusalém para, com o seu próprio sangue, purificar o povo de seus pecados. Portanto, vamos para perto de Yeshua, fora do acampamento,
e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Yeshua HaMashiach, ofereçamos sempre louvor a Hashem. Este louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são estes os sacrifícios que agradam a Hashem. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas a Hashem disso. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo todo especial, que orem para que Hashem me mande de volta a vocês o mais depressa possível. Hashem ressuscitou o nosso Adonai Yeshua HaMashiach, que, por causa da sua morte no madeiro, é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Yeshua que a aliança eterna é selada. Que Hashem dê a paz a vocês e dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Yeshua HaMashiach, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Yeshua seja dada toda exaltação para todo sempre. Assim seja, Elohim é fiel. Meus irmãos, eu peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois essa carta que escrevi não é muito longa. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Saudações. Saudações a todos os líderes da Kahal, daí e a todo o povo de Hashem. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Que a bondade de Hashem esteja com todos vocês.